Qual é o maior dos mandamentos? A Bíblia tem tantos mandamentos. Nós temos no Antigo uma série de mandamentos, alguns que se atrevem a contá-lo, diz que são mais de 600, alguns afirmam que são exatamente 613 mandamentos no Antigo Testamento, considerando todas as ordens. Nós temos os famosos, né? Os 10 mandamentos. Mas já imaginou, entre os 10, você ter que escolher um? Não dá para escolher um como principal, porque a Bíblia diz que se você quebrar um, quebrou os 10. Eu já vi uma propaganda uma vez falando sobre os 10 mandamentos, falando 10 menos 1 igual a 0, não é 9. Porque ou você guarda os mandamentos totalmente, ou você não os guarda. E se infringir um deles, é culpado de todos. Essa afirmação é apenas para mostrar que nós não somos capazes de cumprir os mandamentos e por isso somos salvos não pelos mandamentos, mas somos salvos pela graça. Mas aqueles que são salvos pela graça têm uma transformação de vida e passam a viver a vontade de Deus, e os mandamentos revelam a vontade de Deus. Então você vai voltar para os mandamentos. Especialmente nós, os cristãos, não vamos olhar a lista dos mais de 600 mandamentos do Antigo Testamento, mas vamos olhar para Jesus e ver o que ele diz que deve ser cumprido e o que ele já cumpriu de ritual. Por isso não sacrificamos mais, por exemplo, porque ele é o sacrifício perfeito. Por isso não temos mais as restrições alimentares, porque ele diz para nós que a nossa preocupação deve ser com o que sai do nosso coração, com essas impurezas, e que Deus tinha propósitos de separação com o seu povo, com todas aquelas leis, mas o grande propósito é revelar a santidade de Deus e a impossibilidade do homem chegar a Deus sozinho. Bom, não vamos fugir do foco. Qual é o maior dos mandamentos? Nós estamos hoje na leitura da Bíblia, guiada pela Bíblia 365, do Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 18. E aqui alguns saduceus, eles eram líderes religiosos, né? E eles não acreditavam que existe a ressurreição dos mortos. Então eles armaram pegadinhas para Jesus, contando histórias, imaginando situações em que um homem se casou com uma mulher, depois ele morreu, veio o irmão casou, morreu, veio o irmão casou, e queriam perguntar para Jesus de quem ela seria mulher na vida eterna. E então eles queriam armar uma pegadinha para Jesus. Bom, esses homens que queriam pegar Jesus num vacilo, em algum momento eles dizem assim: qual é o maior, em versículo 29, ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E eu falo que é uma pegadinha porque como escolheremos um entre todos os mandamentos? Mas Jesus cita o que estava escrito lá em Deuteronômio, que seria um grande resumo dos mandamentos, porque os mandamentos eles nos levam a um relacionamento com Deus, né? Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o dia de adoração ao Senhor, e nos leva a relacionamento com o próximo, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar, né? Não levantar falso testemunho contra o próximo. E olhando para esse relacionamento entre Deus e o próximo, Jesus dá o resumo dos mandamentos, já citado em Deuteronômio 6, mas eu quero prestar atenção com você nos detalhes desse resumo. É amar a Deus, mas como? Jesus então respondeu: o mandamento mais importante é este, 2 pontos. Ouça, ó Israel, que é o que diz em Deuteronômio 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, se você sabe que não há outro e que Deus é o único Senhor, agora ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Esse todo é um problema. O maior mandamento é este, 2 pontos. Escute, preste atenção, povo de Deus, preste atenção.
Deus é o seu Senhor. Você serve a Ele, você é dele. Assim como vimos ontem aqui na nossa leitura de Números, de que pertencemos a Ele. E falar nisso, eu sei que o vídeo de ontem ficou um pouquinho comprido, mas se você fugiu dele na metade, volte lá que vale a pena, viu? Bem legal entender o que Deus espera de seus filhos e como isso é demonstrado já no Antigo Testamento. Se você é dele, se você pertence a ele, se a sua vida é dele, então quanto da sua vida é dele? E que parte da sua vida é dele? Jesus então pega aqui as áreas da nossa vida. Ame a Deus mais de todo o seu coração. E quando nós falamos do coração aqui, sabemos que a ideia antiga era as suas entranhas, né? Ou seja, do seu ser, da sua vontade, de todo o seu coração. De toda a sua alma, o seu espírito, o seu sopro, de toda a sua alma. Lembra daqueles momentos que o salmista conversa com a alma? É como se alguém olhasse para o espelho e falasse: ô, minha alma, você está nervosa porque? Calma. Então esse seu interior, essa sua alma toda tem que amar a Deus. Ame a Deus, o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Porque os seus sentimentos, o que você sente lá no fundo, faz a sua mente maquinar. E quando você sente desejo por alguma coisa, você maquina como vai conquistá-la. Quando você sente desejo de fazer alguma coisa, você fica maquinando aí como é que você vai chegar lá, como é que você vai construir aquilo. Agora, se você ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu interior, com todo o seu coração, que esse desejo de amar a Deus chegue à sua mente, que a sua mente trabalhe, tentando responder: como eu demonstro amor a Deus? Que a minha mente processe coisas que amam a Deus. Que a minha mente desenvolva ações de alguém que é de Deus, que pertence a Deus. Então, que a minha mente ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Porque às vezes você vai entender que para demonstrar o seu amor a Deus vai exigir algum trabalho. Vai exigir que você, por exemplo, perdoe. Ai, que coisa ruim é perdoar, como é difícil. Esquecer que me maltrataram. Ou esquecer que eu não sou tão valioso assim e que não devia ter levado a ofensa como algo tão sério. Como é difícil perdoar. Como é difícil amar. Como é difícil. Isso exige de nós. Ame o Senhor teu Deus. De todo o seu interior, todo o seu coração, toda a sua alma. Pense nisso e aplique força nisso. Aplique a força nisso. Porque quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus perdoa o próximo. Quem ama a Deus vive em comunidade. Quem ama a Deus fala a verdade. Quem ama a Deus põe a vontade de Deus acima do seu próprio bem-estar, do seu querer, de todas as coisas. Quem ama a Deus serve a Deus. Então, põe as suas forças nisso. Quem ama a Deus se guarda do mal. Põe as suas forças em se desviar do mal, em se afastar do mal. Põe a sua força nisso. O grande mandamento. Ame a Deus por inteiro. Você todo você. E põe a sua força para executar isso aí. Põe sua cabeça para trabalhar aí. Nesse amor a Deus. E envolva o seu ser, o seu querer. E Jesus não para de falar aí. Ele fala de todas as suas forças. E fala de um segundo. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Ou desses dois derivam todos os outros mandamentos. Depois Jesus vai piorar um pouquinho. Depois ele fala: um novo mandamento eu vos dou. Ame o seu próximo como eu amo você. Mas a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, colocar nisso todas as suas forças. Se você amar o próximo como a ti mesmo, se você só fizer para o outro o que querem que façam com você,
se você cuidar do outro como cuida de você, alimentar o outro como alimenta você, desejar o bem para o outro como deseja para você, buscar o bem-estar do outro como deseja para você, se você fizer isso aí, acho que já tá bom por agora. O grande mandamento é esse: ame a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que o seu amor a Deus vai aparecer no seu amor ao próximo. Quem não ama o próximo não ama a Deus. Que Deus te ajude e te dê forças para que você tire todas as outras coisas da sua alma, do seu coração, da sua mente e tire as suas forças das outras coisas. E que sua alma toda, seu coração todo, sua mente toda e suas forças todas sejam aplicadas no amor a Deus. E isso vai aparecer quando você conseguir enxergar que você ama o próximo como a si mesmo. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, onde continuaremos a nossa leitura aqui.